Me chamo João, eu vim aqui falar sobre uma palavra que, creio eu, foi Deus que me deu. Eu ia falar sobre outra coisa, mas Ele me deu isso, então eu vou só obedecer, porque esse é o objetivo. No ano que eu estava falando sobre Tiago 4, em que você procura os próprios desejos e não o que Deus tem para sua vida, diz mais o seguinte sobre como voltar para Deus. É como se fosse um sermão te exortando. Tiago 4:4. Esposas infiéis, vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Quando ele fala esposas infiéis, essa palavra esposa, ele se refere ao povo de Deus, ao povo que Deus escolheu para ele. E quando você peca, não é uma coisa, não é um problema só seu, não é um problema que você está incumbindo a você, como se eu pequei e eu vou pagar pelo que eu estou pecando. Não, esse não é a questão. A questão é, se você peca e você sabe que o seu eu, você sabe o seu pecado, não é mais uma questão de eu vou pagar o que eu estou pecando, você está negando a Deus. Você está falando para ele, eu prefiro o mundo do que você. É por isso que ele diz, esposas infiéis, porque você sabe a verdade e você não é fiel a ela. Quem escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus. Não apenas você está pecando contra você, como você está pecando contra Deus. Você está falando a ele, eu o nego e aceito o que não é do Senhor. Isso é uma coisa muito, tão grave, tão grave. E assim, ele fala mais adiante. Tiago 4:5. Ou você supõe que a Escritura fala em vão, ao afirmar que há um espírito em nós que cobiça com intensidade. É normal termos vontade de pecar, é normal nós seguirmos por esse caminho. Mas entendam que assim, você tem que resistir, você tem que suportar, porque aquilo que ele deu em você, aquela graça que ele deu para você, é maior que essa vontade sua de pecar, é maior que esse seu erro interior dentro de você de consumir. A graça que Deus te deu já é suficiente para suportar todas as adversidades. Deus não te dá uma prova maior que você possa suportar, por mais difícil que isso possa parecer, por mais difícil que isso possa ser de compreender. Essa é a verdade. Em Tiago 4:6 ele fala exatamente disso. Mas a graça que ele nos concede é maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. Resista. Não vai durar para sempre. Não vai ser uma coisa que vai te prender para toda a eternidade. Não vai ser. Essa vontade vai sumir. Você só precisa resistir. A graça que Deus te deu é justamente isso. É a resistência. Você consegue resistir ao mal. E é muito interessante que Deus fala o seguinte, não é para você batalhar contra seus pecados, não é para você batalhar contra suas dificuldades. É apenas para que você fuja delas. E elas fugirão de você. É apenas que você se mantenha inerte a elas e elas sumirão de você. Seu papel não é batalhar contra nada. É apenas resistir. Resistam ao adversário e ele fugirá de vocês. O mero fato de você resistir, o inimigo vai fugir de você. Você consegue entender o quão poderoso é isso? O quão poderoso é essa graça que está em você? Que o adversário não consegue resistir à presença disso? Você consegue perceber isso? Que a graça é justamente você se manter no estado de Deus e inerte aos pecados, inerte ao mundo que tenta te derrubar? Sabe? O grande problema aqui não é você pecar e você não saber, é você saber que está pecando. Isso é uma coisa muito grave, gente. Vocês têm que se arrepender claramente, muito, muito, muito. E aqui ele fala sobre isso. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Gemam, lamentem-se e solucem, que seu riso se transforme em lamento e sua alegria em tristeza. Humilhem-se perante o Senhor e ele os exaltará. Ele quer que você se entregue, se dê tudo.
Entenda, Deus é um Deus de amor e de justiça. Ele não quer te ferir, ele não quer te fazer mal. Mas você só é perdoado se você se arrepender diante dele, se humilhar. Isso é techuvá, isso é arrependimento. Arrependimento não é você pecar, você saber que pecou, chegar lá e falar desculpa a Deus e seguir sua vida. Arrependimento é você ir lá, dobrar seu joelho, chorar, falar Deus, eu não sou digno do Senhor, me perdoa. Chorar do fundo do seu coração, se arrepender. E digo mais, e falar ao seu irmão em comunhão com Cristo o seu pecado. Falar publicamente o seu pecado que você cometeu. Pois é isso que está descrito. Em Tiago 5,13. Há alguém entre vocês com dificuldades? Ele deve orar. Há alguém que se sinta bem? Ele deve cantar cânticos de louvor. Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da congregação. Eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em nome do Senhor. A oração oferecida em confiança curará o doente. O Senhor restaurará sua saúde e se essa pessoa tiver cometido pecados, ela será perdoada. Portanto, reconheçam abertamente seus pecados, uns aos outros, e orem uns pelos outros para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é poderosa e eficaz. Não adianta você tentar batalhar por você mesmo. Você tem armas, Deus te deu armas. Você tem gente de confiança na igreja, você tem gente de comunhão na igreja. Se você não vai na igreja, se você não tem essas pessoas, eu recomendo que você comece a procurar essas pessoas. Porque é através delas que você vai ser curado. A palavra fala isso, gente. Reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. Você quer ser curado disso? Fale com o outro, fala com o seu irmão. Eu tô errando, me ajuda. Você entende? A palavra fala como você... Mano, a palavra te esfrega na cara. Você precisa fazer isso para você ser curado. Papo é chato, é horrível, é vergonhoso? É. Mas é o caminho. Irmãos, você tem que resistir. E não somente em Tiago 4 fala isso, como em 1 Pedro 5:5. Da mesma forma, vocês que são menos experientes, submetam-se aos líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo certo ele os exalte. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como o leão que ruge, procura alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na confiança, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos tipos de sofrimento. Vocês têm de sofrer só mais um pouco. Depois disso, Deus, que é cheio de graça, aquele que os chamou para a sua glória eterna em união com o Messias, irá pessoalmente restaurar, estabelecer, fortalecer e firmar todos vocês. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Ele fala o seguinte aqui, gente. A mesma coisa, humilhe-se. Humilhe-se. E resista ao pecado. Resista ao adversário e ele fugirá de você. E Deus virá a você, ele encherá você de graça. Você entende isso? O seu mecanismo é pedir ajuda para os outros, falar, gente, eu tô errando. E não é pedir para qualquer pessoa, uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que compreende e lê a palavra. Não vá falar para um amigo seu que não é de Deus, que não é uma pessoa correta, que é uma pessoa que vai te zoar. Deus não quer que você seja humilhado perante os outros. Deus quer que você se humilhe a Ele. E você não deve falar sobre os seus pecados a um amigo que não é em comunhão com Cristo, a um amigo que não é, de fato, aquele que vai te ajudar. Porque é escrito em Tiago 5 que você deve falar para que seja orado pela sua vida. Como que vai ser orado pela sua vida se a pessoa nem crê em Deus? Se a pessoa não está em comunhão com Deus? Se a pessoa está no mesmo pecado que você, não admite e não quer nada com nada, gente.
Vocês entendem isso? Vocês têm que procurar a comunhão em Cristo. E a comunhão está na igreja. Entendeu? É um assunto mais pra frente que eu gostaria de falar. Que aconteceu comigo, que Deus me revelou umas coisas. Que eu não ia na igreja, eu não comunhava com Deus. Eu achava que era o suficiente a palavra e a oração. E não é. Já dou um spoiler, não é. Mas o tema desse vídeo não é isso. Então assim, resistam. Assim como está escrito, resistam e Deus virá. Resista. Não vai durar para sempre, não é um pecado que vai te consumir até o talo. Deus não te dá desafios maiores do que você pode suportar. E se você está pensando aí, mas Deus é justiça, Deus não é só amor, Deus é justiça. O que você está falando, João? Entendeu? Que Deus, ele perdoa, mas ele também pune. Então assim, gente, sim, Deus é justiça, mas eu digo mais, ele é amor. E assim como está escrito em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Porque o nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial findará. Ele diz aqui, gente, que tudo é passageiro, menos o amor. O amor se mantém estamental, é um princípio de Deus. A justiça também é, mas a justiça é concernente àqueles que não se arrependem, que não se humilham. Ou acaso vocês acham que Deus está esperando, ansioso para te punir? Isso não é Deus. Se esse pensamento, isso já aconteceu comigo, se esse pensamento, depois que você peca, ele na sua cabeça, Deus, ele quer me punir, Deus, como que eu vou voltar para Deus, se Deus vai agir com justiça comigo? Sabe, esse medo de Deus porque você sabe que você errou. Eu te digo o seguinte, Deus está esperando alegremente e ansiosamente para que você se humilhe e se arrependa, para que Ele possa te perdoar. Disciplina é concernente aos filhos dele, mas a justiça, a punição é concernente àqueles que pecam contra Ele, que não se arrependem, que amam o pecado, que vivem no mundo apesar de saberem a verdade. 1 Coríntios 13, 13. Mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Deus, ele não está ansioso para te punir, ele não está ansioso para te machucar. Ele quer que você volte, ele está querendo que você se arrependa. Você entende isso? Esse pensamento que pode entrar na sua cabeça de que Deus vai... Ele quer te punir, que Deus... Como que você vai voltar para Deus se Deus ele vai usar justiça contra você? Não é isso, gente. Esse pensamento é um pensamento que não é de Deus. Esse é um pensamento justamente para que o quê? Para que você fique no pecado. E Deus não quer que você fique no pecado. E aqui fala como que você vai sair do pecado, afirmando aos seus irmãos em Cristo que você erra e peca, pedindo ajuda a eles, orando e humilhando-se a Deus. São essas duas coisas. E Deus, você acha que Deus quer que você se humilhe e perante os pés dele para quê? Para que ele venha com fogo destruidor do céu para te humilhar e te... Não, gente, ele quer que você se humilhe para que ele te perdoe. Você entende isso? Deus está ansioso esperando para que você se arrependa e volte aos caminhos dele. O que eu tinha para falar aqui, eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer. Nenhum pecado, nenhuma adversidade, nenhuma tentação é grande o suficiente que você não possa suportar, que você não possa vencer em Deus. A palavra é fuja do pecado e resista, não enfrente. Se você enfrentar, você vai cair, você vai errar, você vai pecar. Não importa qual seja o pecado, seja maledicência, seja falar mal dos outros, seja tanto a luxúria, seja mentir, qualquer tipo de pecado, fuja, resista, para que ele venha sobre você e te dê conselho da graça. Em Tiago 4,4 diz o seguinte: irmãos, parem de falar mal uns dos outros. Quem fala contra o irmão ou julga seu irmão, fala contra a Torá e julga a Torá. Se você julgar a Torá, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas um doador da Torá. Ele também é o juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro ser humano? Pare de falar mal, maledicência é um pecado. Isso está incrustado na sociedade brasileira. De ficar falando mal dos outros no Twitter, de ficar falando mal dos outros no X, de ficar falando mal dos outros de fofoca. Isso não é de Deus, isso é um câncer. Se livra disso, pelo amor de Deus, gente.
Por favor, isso é um pecado que está incrustado e às vezes muita gente não enxerga isso. Só quando você se liberta e sai disso que você vê quão podre isso é, gente. 4:13. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócio e ganharemos dinheiro lá durante um ano. Vocês nem mesmo sabem se estarão vivos amanhã, porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Adonai quiser que aconteça, viveremos para fazer isto ou aquilo. Contudo, agora, vocês se gloriam de sua arrogância, e toda vanglória é maligna. Portanto, qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. Se você sabe o correto e não faz, isso é pecado. E é um pecado muito mais grave, porque você sabe o correto, você tem a graça e você não a exerce. Não se baseie na sua própria arrogância de que eu vou lá fazer isso e será assim porque será pelo meu próprio braço. Deus, gente, Deus é fazer isso aqui, ó, para que tudo se desmorone, para que a sua vida se torne como a vida de Jó. Então assim, gente, para que você perca tudo. Então assim, essa arrogância de que eu digo, eu faço, eu consigo, isso não provém de Deus. E tanto em Tiago 4, como em 1 Pedro 5 diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças ao humilde. Deus vai destronar o arrogante. Está escrito em Salmos, o arrogante Deus derruba. Então assim, gente, pelo amor de Deus, livrem-se disso. Eu estou tentando alertar vocês. E assim, o que eu tinha planejado para falar não era sobre isso, era sobre outra coisa. Mas eu orei a Deus e Deus demorou para me responder e Deus me respondeu. E Ele me deu isso, a continuação de Tiago 4. E eu estou falando. Então assim, tem alguém aí que precisa escutar isso. Então assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Aqui, peço que cada um siga no caminho de Deus. E é isso. Até mais. Amém.